Mas pra gente falar um pouco mais sobre como a maternidade pode expandir as nossas fronteiras, né? Perceber o quanto que é impactante a maternidade nas nossas carreiras e o quanto que a gente precisa de alguma forma encontrar um caminho para aliar as duas coisas, né? E para mim, quando a gente está falando sobre expansão, né, dessas nossas fronteiras, é uma expansão de perspectiva que acontece de forma muito automática quando a gente vira mãe, né? A gravidez, ela é uma coisa meio virtual, né? Aquele bebezinho tá ali dentro, naquele momento a gente tá com aqueles sonhos. Muitas vezes esses sonhos são baseados em expectativas da sociedade em relação às mães, no que a gente aprendeu que é ser mãe, até o momento que aquele bebê sai da gente, a gente segura ele no colo e aí sim é com a gente, né? E eu acho que nesse momento de você se perceber pela primeira vez com uma vida que depende de você, aí já muitas perspectivas mudam. Muitas. Mas o que acontece é que quando a gente tem essa cultura, e a gente vive numa cultura patriarcal, a gente vive numa cultura em que, por um lado, as mães são endeusadas e santificadas, por outro, elas são a culpada de tudo. Então é uma cultura que nos coloca num lugar muito dual, né? Ou eu sou exaltada pela boa mãe que eu sou, ou eu sou culpada pelo que os meus filhos fazem ou deixam de fazer, né? E como que eu equilibro isso em mim, porque não somos duas pessoas, somos uma só. Tenho o desejo de ser uma ótima mãe. Me culpo também pelas coisas que acontecem, porque foi assim que eu aprendi, né? Então é esse exercício da gente ir aos poucos aprendendo a não depender só do olhar externo pra gente se entender como boas mães, ou pra gente entender o que a gente quer, o que a gente espera, seja da carreira, seja dos filhos, seja do relacionamento. A gente precisa fazer esse caminho interior, né? Esse voltar pra dentro, olhar pra dentro, pra descobrir, depois desse pacotinho aqui de amor que eu ganhei, pelo qual eu sou responsável, quem sou eu? Porque a mudança de perspectiva às vezes é tão grande que a gente fala, né? E eu até falo às vezes assim, a gente precisa voltar pra si. Mas não é voltar pra mesma você, é voltar pra uma nova você. Então existe esse exercício do interiorizar e existe um exercício de se reconhecer, né? De conhecer quem é essa nova você, nessa nova versão. E esses dois pontos eu acho que guiam e sustentam esse expandir de fronteiras, porque a gente tem que expandir as fronteiras de nós mesmas, né? A gente expande quando a gente faz esse movimento e vai ganhando consciência, né? Pouco a pouco ganhando consciência de tudo que tá nos compondo nesse novo lugar. Que enquanto a gente tá fazendo esse processo de reconhecimento de quem sou eu agora, tem duas coisas que a gente vai fazer e precisa fazer para ter essa maternidade que expande a consciência. A primeira delas, e talvez a mais importante, é eu entender. Quando a gente vira mãe, a gente ganha um pacotinho, um checklist de expectativas do que eu tenho que fazer ou não. Isso vai de acordo com a cultura, com a crença, com a família, mas você ganhou esse pacotinho e você foi juntando essa ideia do que é ser uma boa mãe a vida inteira. E quando a gente vira de fato mãe, a gente precisa olhar para esse checklist e pensar o que desse checklist faz sentido para mim. Porque enquanto a gente não faz isso, a gente tá atendendo expectativas externas dos outros, né, da sociedade, da família, do marido, de quem lá for, e a gente está se aprisionando numa vida e numa perspectiva que não é a nossa. E é daí que eu acho que muitas mulheres sentem a maternidade como uma prisão, porque tem uma série de coisas, de checklists que elas precisam atender, ou que elas sentem que precisam atender, mas aquilo não parte necessariamente delas, então aquilo drena energia. Quando a gente não tá fazendo algo que tem a ver com a nossa essência, a energia vai drenando. E essa é a sensação dessa maternidade que me sufoca, que não me deixa ser quem eu sou, né? Enfim. E o segundo movimento que a gente precisa fazer é da gente ter fazer essa autoobservação para entender o que eu quero ser e para olhar o que eu preciso, então, trabalhar em mim para ser isso que eu quero ser. E aqui a gente também expande as nossas fronteiras, quando a gente entende que a gente só dá o que a gente tem. Então, se eu quero dar uma coisa que às vezes eu não recebi quando criança e que às vezes eu não tenho ainda, o que eu posso fazer para ter isso para dar? Falar que às vezes a mulher pode, também é essencial a gente ter muito claro, a gente precisa de coragem. Coragem e ousadia. Coragem para enxergar de fato as coisas como elas são. Coragem para poder dizer obrigada, mãe, por você ter feito tudo que você fez para mim, mas eu vou escolher diferente. Coragem para falar, eu entendo, sociedade, que você acha que eu tenho que gastar 18 horas trabalhando. Isso não é para mim, obrigada. E ousadia, né, para se permitir, para se dar essa permissão. E isso também é um tipo de expansão nossa na maternidade, né? A gente se dar permissão para fazer alguma coisa. Porque até então fomos criadas para ser meninas obedientes, para ser meninas que seguem o que os outros falam. E quando você, entre aspas, se rebela e faz diferente do que é exigido ou esperado de você,
precisa de uma ousadia para sustentar isso, né? Tudo que a gente vai curando em nós, a gente vai trazendo como exemplo para as nossas filhas e filhos, né? E essa conexão interna que a gente precisa encontrar, esse lugar em nós que sabe, né? Que sabe que tá ali na essência e que sabe o que é importante para si mesmo, né? Foi esse processo de você se conectar para saber. Para saber quando, né? Eu acho que já é um ponto de expansão da consciência, quando a gente consegue tirar as várias camadas de domesticação que a gente vem, né? Como ser a boazinha, de ser né, fazer tudo certinho, de não desagradar, de ter expectativa e tal. Quando a gente consegue ir tirando essas camadas para acessar verdadeiramente quem a gente é e se amar desse jeito. E aceitar. Essa sou eu. Posso não ser perfeita, posso não ser, né, a melhor filha, a melhor esposa, a melhor profissional, mas essa sou eu. E essa é a minha verdadeira face. Depois que nasce um bebê, a gente, antes de encontrar essa nova versão, a gente precisa morrer para essa antiga versão, né? E essa morte, às vezes, é muito dolorido do que não saber, com certeza. Porque o saber e não fazer é uma energia represada que fica. Fica uma energia de materialização que não se materializa. E aí a gente vai perdendo confiança. E a gente vai perdendo confiança em nós mesmos. É o contrário, né? Não é esperar a confiança chegar. É à medida que você age, a confiança vai se construindo em você. Que é a famosa frase da Joana Dark, né? Haja e Deus age. Haja primeiro. E aí, né, é o que eu falo para as minhas mentorandas. Dá o passo. O universo põe o chão embaixo. Mas você precisa iniciar, você precisa dar o passo, né?